Fala escola, fala comunidade escolar, fala alunos, fala docentes, fala comunidade, fala sociedade brasileira. Estamos discutindo a educação já há um ano nesse canal. O propósito do Fala Escola é dar visibilidade às ações que acontecem na escola, que realmente é de desconhecimento, né, muitas vezes, da própria sociedade, da própria comunidade escolar, né? Então, o objetivo principal desse programa é incentivar que as pessoas conheçam mais sobre a escola, apoie, né, porque a escola é pública, ela precisa de apoio, ela precisa de atenção, é um direito social, é um direito de todas as crianças, adolescentes e também os adultos, né? E no programa de hoje nós vamos falar com a professora Aristela, professora lá da Bahia, uma professora que trabalha na educação de jovens e adultos e também na educação infantil. Então, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho da Aristela, todo o desenvolvimento do trabalho dela também na pesquisa do mestrado sobre esse público-alvo da educação de jovens e adultos, que é um público que vem aí sofrendo inúmeros desafios, né, vamos dizer assim, nos diversos estados, municípios, né, uma vez que não tiveram oportunidade ou não tiveram possibilidade de frequentar a escola, né, no seu tempo, na sua idade certa, e aí tem toda uma questão social, política, enfim, socioeconômica que demanda aí uma atenção, né, do poder público, e a gente vai discutir um pouquinho desses desafios que a Aristela enfrenta lá na Bahia, e aqui a gente comenta um pouquinho o contexto de São Paulo. Eu sou Marcelo, sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, e esse é o Fala Escola. Acompanha aí com a gente o nosso programa, toda segunda-feira, né? Incentiva, vai lá no canal, curte, compartilha, deixa seu comentário, sua crítica. É importantíssimo que todos discutam a educação pública, mas façam parte dela, né? Ela é um direito social, como eu já disse, e precisa ter uma visibilidade, porque muitas vezes na mídia fica só o recado negativo, né? Há fatos que ocorrem na sociedade, como violências, enfim. A escola não é detentora de todos os saberes, né? Ela precisa estar dentro de uma política pública alinhada a outras políticas, né? Então, uma vez que as crianças precisam e demandam uma atenção especial da saúde, da assistência social, né, do direito à moradia, né? No contexto escolar, todas as situações ficam bem acentuadas. Então, é importante que todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade que preza por um futuro melhor, né, diferente do que estamos vendo hoje com o desmonte de políticas públicas, precisamos aí da atenção de todos, e você é parte desses todos, né, dentro da sociedade brasileira. Então, um grande abraço e seguimos aí com a conversa com a Aristela. Aristela, tudo bem com você? Tudo sim. Você está onde, Aristela? Você está na Bahia, que lugar é esse? Tá maravilhoso aí, como é que tá o sol, como é que tá... Sol. Tá um período de chuva, mas assim, mas aqui sol, hoje o sol está predominando, sol quente, muito calor. Aqui chove, o calor continua. Pesado, aqui em São Frio Paulo aqui também, quase viu? não Aqui existe. em São Paulo tá horrível. É um calor massacrante, o asfalto, né? Aquela coisa abafada, e aí você tem todo um ambiente. Me conta mais aí, como é que é essa cidade, Camaçari? Você mora onde? Mas Centro? seria uma mistura, né? É uma cidade industrial, porém com um litoral maravilhoso. Então, a gente tem meio que antagônico, né? A gente está numa cidade que, infelizmente, um pouquinho maltratada pelo poder público, mas, do outro lado, a gente tem umas praias, um litoral maravilhoso. E é de Privilegiado. abrir o quê? Aguinha quente, aguinha gostosa, limpa, água limpa, graças a Deus ainda estão limpas. Né? Aqui no Brasil, você Mas deve lembrar, teve um povo que queria separar o sul do resto do país, né? Eu falei, não, melhor coisa possível, pode separar o sul que eu fico com que o Nordeste é maravilhoso. eu também estou muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Não pretendo ir para essa outra parte. E vem cá, Só
visitar aí São Paulo, que construí nesses últimos anos uma relação muito grande, inclusive na questão cultural e também familiar, sanguínea, então, e aí todos os anos eu estou indo, só não fui agora por causa da pandemia, mas consegui Você, construir esse afeto com São Paulo muito grande. você tem parentes aqui morando em São Sim, Paulo? sim, bastante. Ah, Mais e, especial, minha irmã, que foi um pouco tempo atrás, agora, de 7 anos, 8 anos, e aí a relação meio que anual, às vezes 2 vezes no ano, mas agora tem, com a pandemia eu não fui nenhuma vez. Aí veio a gravidez, aí esperando, creio que esse ano que ainda quero ir. e me fala um pouco dessa questão, por exemplo, você é professora de educação infantil e trabalha na Sim, EJA, na educação de jovens e adultos. Você trabalha de manhã com educação infantil, à isso. noite na EJA e com um recém-nascido, um bebê maravilhoso aí. Como é que tá essa rotina, essa coisa? Olha, ainda está tranquila, estou aprendendo, na verdade, está tranquila, porque meu marido é autônomo, ele é tatuador, então ele me ajuda muito nesse processo, né? Minha família também, a família dele, então. E também, assim, eu trabalho de manhã e à tarde eu não trabalho. Nunca trabalhei 60 horas, sempre priorizei trabalhar à tarde e não trabalho, então eu tenho esse tempo livre. Eu sempre gosto das tardes, até porque eu sempre pensei em fazer mestrado, em continuar meus estudos, então eu sei que normalmente são de dia, né? Infelizmente são diurnos, a noturno não tem. Então, sempre deixei esse período da tarde para estudo, para descanso, mesmo para outras atividades. E aí, então, para mim é tranquilo, porque de manhã ele fica com o pai e eu vou trabalhar, e depois de tarde fico com ele, à noite ele fica ou agora ou com o pai ou com minha irmã, e eu trabalho 3 noites. Então, tá dando para fazer esse processo. A educação infantil são duas paixões, na verdade. É a educação infantil, desde quando eu comecei a estudar, desde os 15 anos que eu trabalho com educação infantil. Então, hoje não tenho problema nenhum de falar a minha idade, tenho 41 anos. Então, desde os 15, né? Desde quando eu era aquela auxiliar que o meu papel era brincar. Podia chegar perto dos cadernos do menino, né? Era só brincar, certo? Que era a atividade, né? Hoje a gente sabe muito bem que aquele era o papel da escola. Eu brincava, meu papel era ser brincante, eu era brincante. E na EJA tem uns 16 anos que eu estou na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, aqui em Camaçari. São duas paixões, na verdade, acabou sendo duas paixões. Muita gente fala assim, meio que antagônicas, né? Estou com os pequenininhos, estou com os adultos e idosos aqui. No início, a fala foi um pouco complicada, né? Depois eu fui mudando, né? Consegui fazer essa linguagem própria para cada um, separadamente. Mas sempre eu falo para eles também, da EJA, né? Compreendem mais que eu trabalho com crianças pequenas de manhã. Se algum ato falho, né, acontecer na fala, na linguagem, chamar de princesa, por exemplo, ou de minha linda, que aqui o negócio de minha linda é muito comum, né? Do baiano. Aí, mas eles entendem, sabem que não é nenhuma diminuição, mas é porque a Pro estava de manhã lá, com minha linda, minhas princesas, meus príncipes lá de manhã. Aí aqui é a noite, minhas rainhas, meus reis. E falando um pouquinho desse trabalho pedagógico, como você chega na educação infantil? Como é que você, qual foi o seu caminhar até chegar na educação infantil e também educação de jovens e adultos? Sei que você está com um trabalho, inclusive um artigo publicado sobre a educação de jovens e adultos, né? O seu trabalho de mestrado. Sim, E educação jovens e adultos eu tenho. Tenho, na verdade, em ambos. Em educação infantil, é uma minha especialização, a minha dissertação, a dissertação, que é a minha monografia, ela resultou, né, num capítulo de um livro, falando justamente sobre a construção da proposta pedagógica, justamente com as crianças, nessa escuta, né, valorizando mesmo o trabalho da escuta, em construir junto com eles, em ouvir, né, o que eles têm a dizer sobre esse processo de ensino-aprendizagem, né, tornar as crianças protagonistas desse processo, né, o professor recuar um pouco, né,
que infelizmente a gente diz que nós somos construtivistas, sócio-interacionistas, mas ainda o professor teme em sair desse centro, né? Meio que como se ele perdesse o poder, né? E aí ele teme muito ser desse centro. E a educação que eu acredito é dessa criança ser o centro, e a gente está aqui na retaguarda apoiando esse processo de aprendizagem. E a gente fala muito disso, né? O construtivismo, as inúmeras abordagens, né, que a gente tem de tanto de Régio, aí quando a gente tem Piaget, mas a gente esquece meio que tudo isso na sala de aula, muita gente esquece. E aí nesse meu artigo eu falo, nesse meu capítulo eu falo muito sobre isso, sobre essa escuta, sobre a criança ser o centro, e esse professor escutar essas crianças e ressignificar a sua prática de verdade, né? Ressignificar ela profundamente. E claro, isso é um processo contínuo. Não tem como você começar e não continuar. É essa escuta cotidiana. Na EJA é o mesmo processo. Eu chego na educação infantil com 15 anos, na verdade. Chego na educação infantil como auxiliar de classe, como esse brincante, como essa figura que brinca com as crianças. E aí eu sigo, né? Faço magistério, faço pedagogia, vou para uma escola, uma ONG, Associação Paulo Tonucci, e que busca uma proposta diferente, realmente, uma proposta realmente que respeite a infância. É uma escola em tempo integral, que em Camaçari, na época, era raro, continua sendo raro hoje, na verdade. Hoje, na verdade, eu tenho meus contras e meus prós de educação em tempo integral. Não sou mais tão defensora como eu era antigamente. Inclusive, fiz um questionamento até a Francesco Tonucci sobre isso, que ele defende muito, né, essa criança, essa não permanência da criança tanto na escola, como a gente defende, mas a gente entende que são culturas diferentes. O Brasil, politicamente falando, não tem como a gente falar de educação, politicamente falando, as mulheres precisam dessa escola integral, né? As crianças precisam da família, e como fazer essa junção, aí é que está a grande questão, né? Tanto a nível político como a nível pedagógico, a gente precisa resolver esse problema, né? As mães precisam trabalhar, as mulheres precisam trabalhar e as crianças precisam estar com alguém, né? E aí, essa rede de apoio da mulher, a gente falava isso antes, né? Essa rede de apoio da mulher está muito complicada ainda. Então, nasce assim. Então, a Pinto é a minha grande formadora na educação infantil. A Pinto é minha grande formadora, a minha grande escola, na verdade. Nesse processo, eu faço a especialização, passo no concurso público aqui de Camaçari e faço essa grande pergunta, né? Como fazer essa transição pedagógica sem perder a essência, né? Sem perder a minha essência de brincante. Uma vez, eu era diretora da Pinto, e uma vez a criança teve um trabalho que uma professora fez, e ela estava descrevendo os funcionários da escola. E aí eu organizava muitos ambientes, né? Acredito muito que o ambiente é um potente educador, né? Não é o terceiro educador, ele é o potente educador. E aí uma criança me descreveu como eu era cuidadora de brinquedos. E isso, para mim, foi um grande elogio, né? Me enche os olhos, né? Imagina isso há mais de 10 anos atrás, essa criança me descreveu como cuidadora de brinquedos, porque eu organizava os brinquedos do pátio, né? Quando eu via, sempre estava organizando, fazendo meio que alguns contextos de aprendizagem naquele espaço da Pinto, que a gente tinha muito ambientes, né? Sempre já preparados para a espera deles, né? Dessa interação deles com os objetos.